Leitura de uma amostra do livro Inovação em uma Sociedade Disruptiva, de Janguier Diniz. Esse é um livro de 2020, dedicado a todos os empreendedores visionários, sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo, aqueles que, assim como o autor, acreditam que somente por meio da educação e do empreendedorismo é possível mudar o Brasil e o mundo. E que para mudar o Brasil e o mundo é mais fácil começar mudando a consciência humana dos mais jovens, foco principal do Instituto Êxito. Ele começa dizendo, vamos lá. Vamos lá. Inovação parece ser uma das palavras do momento no mundo digital e disruptivo. De fato deveria ser. Estamos vivendo novos tempos em todas as esferas da sociedade, que vem mudando as relações entre pessoas, entre instituições e talvez a mais profunda mudança entre empresas e seus públicos. É principalmente nesse último ponto que inovação em uma sociedade disruptiva quer tocar. Inovação hoje deixou de ser um diferencial e passou a ser imperiosa para qualquer profissional, empresa ou empreendedor que queira não apenas se destacar e ter sucesso, mas, sobretudo, sobreviver. O livro traz uma compilação de diversos textos de autoria do autor sobre inovação publicados em veículos de grande circulação nacional entre março de 2017 e junho de 2019. Além disso, inclui textos produzidos nesse período que versam sobre outros temas, como empreendedorismo, educação, política, carreira e economia, e que ajuda a desenhar o panorama da sociedade e do mercado atual. Afinal, para entender a necessidade da inovação, é preciso entender o contexto social, político e econômico em que estamos inseridos. Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, tecnológica, digital e disruptiva. Nesse cenário, a competição sofreu grandes mudanças. Os concorrentes das pessoas físicas e jurídicas deixaram de ser apenas aqueles que têm domicílio no mesmo bairro, cidade, estado ou país e passaram a ser... um minuto. Deixa eu confirmar aqui a qualidade do som. Tá tudo certo. Então, e passaram a ser os que têm domicílio planetário. A empresa que oferece um produto igual ou semelhante ao seu pode estar do outro lado do globo e prospectar os mesmos clientes que você. Como agir em uma realidade tão competitiva como essa? Buscando ser criativo e inovador? Fácil? Talvez não. Necessário? Absolutamente. A inovação deve partir apenas das novas empresas. Muitos pensam que ela é uma característica exclusiva das startups, por exemplo. Não deve ser assim. Mesmo as grandes corporações, por mais antigas que sejam, precisam se reinventar constantemente em sua inteireza, buscando novas alternativas para atender às necessidades da sua clientela, que está cada vez mais exigente. As novas gerações nasceram conectadas, pois são nativas digitais e estão acostumadas a esse mundo que lhes oferece inúmeras opções de experiências e permite-lhes um nível de personalização cada vez maior. Principalmente se falarmos da geração Z, ou Centennials, aqueles nascidos a partir da década de 90. São esses jovens e adolescentes que formam uma nova gama de clientes altamente afeita à tecnologia. Eles demandam serviços personalizados, próximos. Não são mais as marcas que definem os produtos que eles vão consumir. São eles que dizem o que querem, e cabe às companhias se adequarem a isso. Dessa forma, estar atento ao mercado e com um pensamento sempre focado na criatividade e na inovação ajuda a atender a essas necessidades de forma mais rápida, adequada e cativante. O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo, mas ainda está aquém do que deveria no quesito inovação. Essa é uma situação que se construiu com diversos fatores. A falta de incentivo, investimento e inovação é um deles. Os empreendedores brasileiros são, em sua maioria, aqueles que empreendem por necessidade. Esse tipo de atuação nem sempre gera inovação. As companhias já estabelecidas também não atentam muito para o dever de inovar.
quando este deveria ser uma premissa empresarial. É algo tão essencial que muitas empresas já foram à falência por não se adequarem a essa nova realidade chamada Síndrome da Kodak. Não deve apenas acontecer de cima para baixo, relegando o dever aos níveis gerenciais mais altos. Pode surgir de qualquer colaborador que no seu dia a dia tem mais contato com os processos e operações e pode sugerir alterações do modo de produção ou mesmo novos produtos ou serviços. Estimular o pensamento inovador e entre a força trabalhadora garante à empresa diferenciais importantíssimos. Outro fator que barra o pensamento inovador no Brasil é a falta de estímulo dessa habilidade nas escolas. Quando uma criança é estimulada a desenvolver uma mente empreendedora, certamente crescerá com outra visão de mundo e de mercado, tornando-se um profissional com mais facilidade de inovar e criar novas soluções para velhos problemas. Já há boas iniciativas espalhadas pelo Brasil e citamos como exemplo a Escola Conecta, fundada em Recife, no Pernambuco, mas ainda parecem restritas a escolas mais exclusivas e não acessíveis à maioria da população. Incluir práticas que estimulem o empreendedorismo e a inovação nas crianças deveria se tornar prioridade do governo, atingindo as escolas públicas de todo o país. Assim, teríamos de fato uma nação inovadora. Sempre se falou que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro nunca chegou. E, para falar a verdade, dificilmente chegará, se a educação, o empreendedorismo, a criatividade e a inovação não forem prioridade nas escolas. Eu espero que este livro ajude você a desenvolver em sua mente o pensamento inovador e, mais que isso, uma cultura e um espírito inovador. Uma boa leitura e um bom futuro de sucesso. O capítulo 1 fala sobre inovação em uma sociedade disruptiva. De partida, a pergunta que nos é imposta é a seguinte: como sobreviver, evoluir, desenvolver-se, crescer, conquistar, progredir, ter sucesso, prosperidade, vencer na vida com felicidade plena e abundância nessa nova era, nessa nova sociedade que deixou de ser meramente globalizada, mundializante, aldeia global, para se transformar numa sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital, disruptiva e cheia de desafios. Importa asseverar que hoje os competidores das pessoas físicas não são apenas aquelas pessoas domiciliadas na sociedade, no seu estado, na sua região, no seu país. Como foi dito na abertura do livro, o planeta vive como uma aldeia global. Além disso, de acordo com um estudo realizado pela consultoria Ernst Young, até 2030, cerca de 70% dos empregos que existem hoje devem ser substituídos por tecnologia inteligente e automação, o que equivale a 2 a cada 3 postos de trabalho. Inicialmente, as máquinas substituíram as atividades mais simples, como funções em linhas de montagem nas fábricas, e a partir de agora, com a evolução da inteligência artificial, a da robótica. Já existe uma grande ameaça, inclusive, contra aqueles profissionais que requerem habilidades mais complexas. Nesse sentido, foi a pesquisa inédita da UNB, em Brasília, realizada em 2018, que revelou que no Brasil, até 2026, 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs. Segundo o estudo, até aquele ano, 54% dos postos de trabalho formais que existem no Brasil poderão ser substituídos por inteligência artificial ou automação, o que representa aproximadamente 30 milhões de vagas. Esse cenário assustador criou duas correntes para o pensamento diametralmente opostos sobre o futuro das profissões. A primeira, de cunho pessimista, chamada de robocalipse, advoga a tese de que a automação causará um enorme avalanche de desemprego. A outra, de cunho otimista, defende que o desenvolvimento da automação e das máquinas inteligentes vai impor adaptação dos empregados, mas ampliará a demanda para empregos em tarefas que não podem ser realizadas por máquinas e que exigem habilidades como originalidade e inteligência social, o que é impossível de se automatizar. Nada obstante, inúmeras outras formas de trabalho e emprego também estão sendo criadas em virtude do surgimento dessas novas tecnologias, inteligência artificial e automação. E nessa perspectiva, elencamos ilustrativamente
as principais profissões que estão com os seus dias contados e as novas que já fazem ou em breve farão parte das nossas vidas, como piloto de avião. Hoje, os sistemas de computadores já pilotam as aeronaves na maior parte do tempo. A interferência humana acontece apenas nas etapas de decolagem e pouso. Diante disso, estima-se que a profissão será automatizada entre os anos 25 e 30, com o objetivo de implementar um nível maior de segurança para os passageiros e para as companhias, já que a máquina erra menos que o humano, além de gerar uma economia anual na ordem de 35 bilhões de dólares. Assim como os autocarros, os carros autônomos, que em algumas cidades já estão em funcionamento, existindo até Uber autônomo, o futuro será permeado por máquinas voadoras autônomas, inclusive já em teste por diversas empresas de aviação. O médico anestesista. Em um futuro próximo, quem aplicará as anestesias serão as máquinas inteligentes, e isso proporcionará um barateamento substancial no valor das cirurgias, além de maior segurança. Estima-se que a profissão será automatizada até 25, e a empresa Johnson Johnson já criou um robô intitulado Sedasis para aplicar anestesia, que já está em fase de testes. Contadores e auditores. Nos dias de hoje, em virtude da digitalização dos processos e dos livros contábeis, além do uso do blockchain, todas as transações contábeis em quase todas as nações são publicadas instantaneamente para proporcionar aos fiscos do país maior arrecadação e evitar fraudes. Estima-se que em um futuro próximo, até no máximo 2030, todas as tarefas dos contadores serão automatizadas, tornando obsoleta e desnecessária a mão de obra humana. Recrutador de talentos ou headhunter. A automação, com poderosos algoritmos de inteligência artificial com muito mais capacidade de armazenamento de dados, substituirá até 2023, já não aconteceu, todos os recrutadores de talentos ou headhunters. Essas máquinas, por meio da avaliação de fotos, vídeos, posts e diversos outros dados armazenados, podem selecionar com muito mais acuidade o perfil do candidato demandado para determinado cargo. Advogados ou assistentes jurídicos de determinadas especialidades. Solução de inteligência artificial, a exemplo do computador Watson da IBM, que já consegue fazer pesquisa jurídica e realizar tarefas repetitivas de análise de processos. Legislação, doutrina e jurisprudência, com mais eficiência e acuidade que muitos advogados em início de carreira. Logo, estima-se que até 2025 algumas especialidades da profissão de advogado serão automatizadas, fazendo com que apenas aquelas tarefas jurídicas que dependem da interpretação subjetiva sejam executadas por seres humanos. Corretores de seguro e analistas de risco. Muitos serviços outrora realizados por corretores de seguros e analistas de risco, como cotações, cálculos de prêmio, custo de apólice, avaliação de risco individual e coletivo, entre outros, já estão sendo feitos por sistemas de machine learning, dos computadores inteligentes. Logo, estima-se que a profissão será toda automatizada até 2025. Analista de investimento. Na atualidade, os robôs que operam em alta frequência no mercado financeiro americano de ações já fazem mais de 50% das operações diárias das transações financeiras. Nesse sentido, estima-se que a profissão será totalmente automatizada até o ano de 2023, já não aconteceu. Com efeito, a competição não será mais pelo melhor analista, mas pelo melhor algoritmo, capaz de entender as condições de mercado e tomar as melhores decisões de investimento. Analistas financeiros. Estudiosos do assunto estimam que essa profissão será totalmente automatizada até 2027, uma vez que atualmente já existem softwares de análise financeira que utilizam a inteligência artificial muito mais eficazes e efetivos que os profissionais humanos, com um índice de acerto bastante superior. Operador de telemarketing, onde o serviço de telemarketing já é realizado via autoatendimento digital online. Árbitro de futebol e outros esportes. Em breve, não apenas no futebol, mas na maioria dos esportes. A tecnologia gerada pela inteligência artificial automatizada se encarregará de fiscalizar, apurar e solucionar qualquer evento ou dúvidas em determinada competição e arbitrará o resultado do jogo, tornando obsoleto o árbitro ou o juiz humano. Corretor de imóveis. A facilidade das relações comerciais por meio de sistemas automatizados vem desburocratizando profundamente o mercado imobiliário,
tornando obsoletos esses profissionais. Trabalhadores rurais. A utilização de automação agrícola nas lavouras por controle via satélite está diminuindo radicalmente a mão de obra nas lavouras, o que tornará obsoleta a mão de obra dos trabalhadores rurais, além de outras profissões como operador de caixa, motorista, carteiro, entregador. E como as novas profissões podem eventualmente aumentar o número de tutores de ensino à distância, EAD, o ensino à distância não é mais considerado futuro, já é uma realidade. No Brasil, cerca de 20% das matrículas do ensino superior já são feitas via EAD, e até 2025 estima-se que esse percentual chegará à casa dos 50%. A expansão do ensino à distância no Brasil não será apenas do ensino superior, mas também no ensino técnico, ensino básico, nos cursos livres e principalmente nas áreas desregulamentadas, como cursos para concursos, cursos de línguas. Daí a importância dos profissionais das salas e aulas virtuais. Creators ou Digital Influencers, especialistas em produzir conteúdo para a internet, também conhecidos como Digital Influencers. Os influenciadores digitais já vêm aumentando e já estão presentes, no mercado e tornam isso uma atividade economicamente viável para muitos. Coach. O coach é um profissional que ajuda outras pessoas a evoluir em diversas áreas de suas vidas, mas principalmente em suas carreiras. Hoje já existe uma forte demanda para esses profissionais, visto que muitas pessoas ainda estão em dúvida sobre o que desejam fazer na vida ou sobre como desempenhar suas funções de maneira melhor. O personal trainer. A sociedade tem envelhecido de maneira mais saudável e, como consequência, tem ganhado mais longevidade. Além disso, nessa onda de embelezamento influenciada pelas redes sociais, as pessoas estão cuidando mais do corpo. Dessa forma, a tendência é que esse profissional ganhe ainda mais valorização. Profissional de marketing digital. As redes sociais hoje em dia viraram um modelo exponencial de negócio. Por isso, esse profissional está sendo cada vez mais demandado para a realização de publicidade voltada para a internet. Engenheiro ambiental, em face da política mundial de proteção do meio ambiente, pautada nos princípios da sustentabilidade, esse profissional será cada vez mais essencial entre as profissões do futuro. Engenheiro hospitalar. Na sociedade digital ou disruptiva, para cuidar da saúde das pessoas, os hospitais passam a utilizar cada vez mais tecnologias de ponta consagradas em máquinas digitais e automotivas, e nesse sentido, o engenheiro hospitalar será uma profissão de grande demanda nos próximos anos. Desenvolvedores de software ou Development Operations Engineer, conhecido como DevOps ou Development Operations Engineer, ou engenheiro de desenvolvimento e operação de software, é um profissional de tecnologia da informação, TI, com amplo conhecimento das etapas que envolvem o desenvolvimento e operação do software, seja na execução dos processos, seja no planejamento do funcionamento, ou na organização e evolução de versões. É um profissional utilizado na engenharia de software e visa unificar o desenvolvimento de software, Dev, e a operação de software, Ops. São profissionais que criam a automação em todas as etapas da construção de software, desde a integração, teste, liberação, até a implantação das máquinas inteligentes. O profissional responsável por desenvolver e cuidar do processo de operação do software, otimizando e automatizando o monitoramento nas fases de construção, integração, teste e liberação do software para a implantação, além de gerenciar a infraestrutura necessária para sua completa operacionalização, com visão ampliada sobre os processos. Atualmente é essencial, especialmente em empresas que utilizam softwares em etapas críticas de sua operação e que precisam de constante atualização. Apesar de estarmos entrando em uma era em que a inteligência artificial e os chamados frameworks de programação em alto nível farão com que o próprio software gere mais softwares, este profissional ainda será demandado por muito tempo. O profissional de segurança da informação é aquele que cuida da segurança das informações digitais das empresas para que elas não sejam invadidas, burladas ou fraudadas. Apesar de não ser novidade, a necessidade de profissionais especialistas em segurança da informação tem se ampliado cada vez mais rapidamente. Com conhecimento profundo das estruturas de hardware e software, esse grupo de profissionais está sempre em busca de descobrir e corrigir vulnerabilidades e planejar e executar estratégias para proteger os dados em todos os níveis do processo. Criptografia.
políticas de segurança, medidas de controle e ferramentas de monitoramento são alguns dos processos que precisam ser dominados por estes profissionais, que além de atualização constante, precisam sempre ver o mundo por dois lados, pelo de quem protege as informações e pelo de quem tenta conseguir a todo custo o acesso às informações às quais não tem propriedade, e isso implica o uso de engenharia social. São profissionais de grande demanda no mercado presente e muito mais no futuro próximo. Cientista de dados, Data Scientist, ou analista de Big Data. O cientista de dados, também conhecido como analista dos negócios da empresa, é um profissional fundamental para encontrar sentido em meio ao universo cada vez maior de dados disponíveis. Este profissional, não necessariamente formado em TI, mas com visão holística, mente criativa e capacidade de desenvolver problemas complexos, analisa grandes volumes de dados estruturados ou desestruturados para obter informações estratégicas ao negócio. Esse procedimento permite encontrar padrões, fazer análises preditivas e serve de base para tomadas de decisões mais precisas, assertivas e objetivas. Também é fruto das atividades deste profissional o desenvolvimento de aplicações de machine learning e inteligência artificial com aplicações nas mais diversas áreas. Esta é atualmente a profissão com melhores oportunidades de carreira. Desenvolvedor de dispositivos wearables. Wearable significa vestível. São óculos, lentes, relógios e outros equipamentos com algum tipo de tecnologia que facilita a vida das pessoas. Cada vez mais presente na sociedade, profissional da área de TI com habilidades multidisciplinares e que atua com foco em desenvolvimento dos dispositivos vestíveis, além de iniciativa e foco em inovação, é esperado deste profissional uma capacidade de enxergar necessidades antes mesmo que elas existam e de atuar em diversas etapas do processo, seja nos planejamentos de software, seja, por exemplo, no design de produto. O profissional faz de tudo, que é o Full Stack Developer. O Full Stack Developer é um profissional do mundo TI com visão holística e domínio total de todas as áreas do processo de desenvolvimento, das mais profundas camadas de código até a interface com o usuário, passando pela gestão de servidores, administração de bancos de dados e serviços na nuvem, entre outros. Tal domínio permite ao profissional oferecer um serviço mais completo e integrado, sem as limitações impostas por visões parciais dos processos. O termo em tradução livre seria desenvolvedor de pilha completa, em referência ao termo de quase de um canivete suíço. Ele ataca em todas as frentes, seja no desenvolvimento, no back-end, na esfera de servidores, no banco de dados, na computação em nuvem, ou mesmo no front-end. Com conhecimento do processo como um todo, o desenvolvedor full stack é hoje uma excelente pedida para empresas que precisam de soluções completas, com custo reduzido e máxima otimização. Mas encontrar esse tipo de profissional e com qualidade não é uma tarefa fácil, pois o domínio exige encontrar soluções criativas e funcionais. Engenheiro de visão computacional, Computer Vision Engineer. O engenheiro de visão computacional é também um tipo de engenheiro de aprendizado de máquinas, Machine Learning Engineer. É um cientista de dados que, por meio de sistemas, faz com que o computador reconheça imagens, sentimentos, etc. A seguinte carreira, mudando um pouquinho da área de TI, vai para o profissional de construção de edifícios, Construction Superintendent. No Brasil, esse profissional é qualificado por meio do curso de tecnólogo de construção de edifícios. O papel desse profissional consiste em executar as operações diárias do canteiro de obras, controlar os cronogramas, a qualidade dos serviços terceirizados, coordenar os subcontratados e analisar as planilhas financeiras, dentre outras atividades. O arquiteto e engenheiro 3D, na sociedade digital e disruptiva, muitos produtos como sapatos, peças de avião, etc., já estão sendo produzidos por meio das chamadas impressoras 3D ou impressão tridimensional, apenas para ilustrar a importância das impressoras 3D e desses profissionais. Até um edifício do comercial de 6 andares foi recentemente construído na China com uma impressora 3D. Estima-se que em no máximo 10 anos, 10% de tudo que será produzido no mundo será por meio da impressão tridimensional. Logo, a demanda por engenheiros e arquitetos nessa área se tornará cada vez mais intensa. Gestor de inovação.
Em face de hoje, a inovação não ser mais diferencial, mais uma necessidade, existe cada vez mais a indisponibilidade de empresas contratarem esse tipo de profissional, cujo objetivo principal é repensar as principais estratégias para as áreas específicas da empresa, com o intuito de melhorar mais e mais o modelo de negócios da instituição, satisfazer e encantar cada vez mais o cliente. E por último, o designer de realidade virtual, o aumento do acesso a ambientes de realidade virtual, como por exemplo, as visitas virtuais a museus, pontos turísticos e até a países, amplia a necessidade de profissionais criadores destas realidades. E aqui termina a primeira parte do livro, que é o que eu tenho acesso na amostra. Eu também preciso adquirir o livro total, né, na loja, para obter o restante do conteúdo. Então fica a dica, me parece um material bastante atualizado, apesar das estimativas já atrasadas, mas está bastante interessante a leitura. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.